Bom, gente, eu vou apresentar para vocês aqui a última parte da matéria, do capítulo 6. Vou lá no slide, que é o planejamento de uma síntese. Então, nós já discutimos sobre que tipo de reagente, que tipo de composto, reagindo com composto de Grignard, eu posso gerar álcools primários, secundários, terciários, com o mesmo grupo. Isso eu mostrei na aula passada, tá? Mas eu quero planejar essa molécula aqui. Então, para planejar essa molécula, eu vou utilizar um método que é chamado de retrossíntese. Esse método foi tão importante para a sociedade, para a humanidade, para as indústrias, que o pesquisador da Universidade de Harvard, Victor Grignard, ganhou o prêmio Nobel pelo método de retrossíntese. Em inglês, Retrosynthetic Approach. Bom, o que baseia esse método? Ele baseia na desconexão das ligações químicas de uma molécula e o planejamento e análise desses fragmentos e essa possível o possível planejamento da síntese de maneira eficaz e sem partir para tentativa e erro, tá? Então eu vou ter várias formas de você planejar uma síntese de composto e eu vou aplicar para essa molécula aqui. Eu deixei desenhado aqui para ficar mais fácil para a gente entender, tá? Então, a princípio, eu vou fazer só uma parte da análise retrosintética. Eu vou apagar isso daqui e vou mostrar que a análise retrosintética ela é baseada na quebra imaginária das reações. Então, entre o carbono 3 e 4, eu vou imaginar que eu estou quebrando essa ligação. Então, quando eu quebro essa ligação 3 e 4, eu vou colocar o par de elétron em um dos dois carbonos, tá? Porque nós já vimos que na maioria dos casos as reações iônicas em química orgânica são utilizadas. Apesar de nós termos reações radicalares, eu tenho um par iônico, uma porção negativa, outra porção positiva, engloba o maior número de reações químicas. Então, se eu imaginar a quebra das ligações entre o carbono 3 e 4, eu vou ter uma porção. Vou colocar, a princípio, a carga negativa neste carbono e a positiva nesse. E agora, esses intermediários são chamados de síntons. Tá? Eles são entidades imaginárias. Síntons. Esse síntons, eu vou ter que buscar equivalentes reais para eles. Então, por exemplo, se eu pegar essa molécula, esse síntons, 1, 2, 3 carbonos, e um intermediário que tem uma carga positiva, uma densidade de carga positiva, eu posso dizer que um aleto, no caso aqui o brometo de propila, ele é um equivalente sintético a esse síntons. Beleza, para essa porção eu encontrei. Agora, eu coloquei a carga negativa nesta porção, então o equivalente sintético nesta posição eu não tenho, eu não conheço o oxigênio e uma carga negativa, sendo que o oxigênio já é um elemento eletronegativo. Bom, então esta análise retrosintética aqui, ó, desses dois síntons, eu não consigo ter sucesso nela. Entretanto, para a mesma quebra da ligação, se eu inverter, colocar a carga positiva nesta posição e no carbono 4 e no carbono 3, a carga negativa, nós vamos ter que carbono negativo, primário principalmente, o reagente de Grignard, a gente viu na aula passada que ele é um
uma carga negativa, ele tem a densidade de carga negativa no carbono. Então, reagindo com essa cetona que vem deste síntoma, a gente viu também que uma ligação C-O ela tem uma densidade de carga positiva nesta posição, e reagindo essa cetona com esse reagente de Grignard primário, eu tenho o quê? A formação de um álcool terciário. Então, olha, esse planejamento desses dois reagentes para obter esse álcool terciário, ele, ele ele vai funcionar, ele pode funcionar. Agora eu vou voltar aqui com os outros dois, porque eu não tenho só essa. Se eu imaginar da mesma maneira uma quebra entre os carbonos 4 e 5, que seria aqui, que eu vou demonstrar aqui por essa. Quebrei o carbono, 4 e 5. Imaginei o síntoma também. Só que agora eu já vou direto, ó. Eu já vou direto para a minha acetona, vou numerar para me auxiliar e, e vou. A outra porção da molécula eu vou colocar um reagente de Grignard. Tá? Então, olha só, uma acetona reagindo com um reagente de Grignard primário, ele também gera um álcool terciário, o mesmo alvo. Então, essa proposta retrosintética é possível. E, por último, também, a quebra entre o carbono 4 e 7 também me gera essa acetona como possível reagente e esse reagente de Grignard. Agora, eu tenho três propostas. Proposta 1, 2 e 3. Qual que é a melhor? Como que eu vou avaliar se é melhor? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou buscar o preço dos reagentes ou a, a forma que esses reagentes estão. Por exemplo, se um reagente for gasoso, é mais difícil de eu utilizar esse reagente. Se esse reagente precisa ser sintetizado, também. Então, olha só, se eu pegar essa terceira maneira aqui, ó, uma coisa que eu sei, que esse reagente de Grignard aqui vai vir do haleto. E o brometo de metila, ele é um gás. Isso eu sei, apesar de ser barato, ele é um gás a temperatura ambiente. Então ele é difícil de se utilizar. Ele é um líquido, a menos 2 graus, se eu não me engano. Tá? Mas se eu aquecer um pouco, eu posso ter intoxicação com ele, porque ele é tóxico. Bom, continuando. Suponha que eu vou escolher essa primeira análise retrosintética aqui, que eu fiz completa, tá? Então, suponha que eu não tenho esse reagente. Eu também posso obter ele através do quê? Da interconversão do grupo funcional, tá? Essa interconversão do grupo funcional, ou seja, esse álcool, ele sendo oxidado, um álcool secundário vai obter uma acetona. Lembra das três formas de oxidação de álcoois? PCC, permanganato e ácido crômico? Então, eu posso oxidar o álcool secundário a acetona para ter esse reagente. Tá? Da mesma maneira que o reagente de Grignard, eu venho da interconversão do brometo de propila aqui, que pode vir do álcool. Então, esse IGF a gente chama de interconversão de grupo funcional, tá? Porque eu não coloquei mais carbonos na cadeia, e sim eu só mudei o grupo funcional, tá? Então, os reagentes mais simples, mesmo assim, ó, esse álcool secundário pode vir do reagente de Grignard, 2 carbonos, com acetaldeído, 2 carbonos. Que pode vir esse reagente de Grignard do brometo de etila e esse do etanol. E lembrar que se eu pegar o etanol e oxidar para o aldeído com PCC, eu também posso obter o acetaldeído. Então, toda a porção dessa molécula pode vir do etanol e aqui do propanol. Tá? Bom, então isso aqui é
Análise retrosintética. Imagine uma análise retrosintética para todas as reações que existem, na verdade, para todos os grupos funcionais. Então, tem um planejamento bem eficaz da síntese. Então, por isso que na indústria eu vou planejar para fazer só uma vez, não ficar tentando fazendo por tentativa e erro. Bom, e qual que seria a minha proposta sintética? Então, ó, eu vou fazer a proposta a partir daqui, tá? Eu não vou fazer toda a rota sintética a partir dos intermediários mais simples. Bom, digamos que eu tenho o brometo de propila e reage a ele com magnésio, então essa é a minha proposta sintética. Ó, eu vou reagir ele, vou gerar in situ o reagente de Grignard que vai reagir com essa acetona para gerar o produto desejado, tá? Então, aqui é a minha proposta sintética. Toda análise retrosintética ela é acompanhada de uma proposta sintética, tá? Porque aqui eu não mostro quais são os reagentes e condições que eu vou utilizar, solvente, para execução da síntese. Então, essa é a parte de planejamento que está aqui nos slides. Eu mostro aqui também, ó, nos slides mostram a quebra nessa posição e nessa posição. Lá eu fiz um pouco mais detalhado, para a gente entender como são essas quebras. Agora, existem outros dois exemplos aqui nos slides, que é o seguinte, como sintetizar esse composto aqui, ó. Ele tem uma dica aqui, ó. Os dois grupos iguais, eu posso utilizar éster e cloreto de acila. Lembra que com éster e cloreto de acila, quando eu tenho dois grupos, eu posso vir do aldeído desta posição e adicionar do cloreto de ácido ou do éster e adicionar duas vezes. Então, olha só, quantas análises retrosintéticas eu tenho para essa molécula? Nesse caso, eu vou ter 4. Pois, na 1, eu vou quebrar nesta posição eu vou ter esta acetona mais o reagente, um grupo metil. Lembra que o grupo metil eu falei? Que ele vem do brometo de metila e pode ser, e ele é um gás, então pode ser que eu descarte essa. Acetona mais brometo de etila, essa é uma boa, porque a 2-propanona, ou acetona, ela é bem barata. E aqui, ó, o reagente de Grignard com 2 carbonos vem do etanol. Então, o brometo de etila reagindo com magnésio, então essa segunda proposta é muito boa. A terceira, ela é boa porque eu vou partir, por exemplo, desse éster, 1, 2, 3, propanoato de etila ou metila, reagindo com o reagente de Grignard de um carbono só. Entretanto, ó, de novo, ele é o metila, só que é o seguinte, ele reage duas vezes, ele adiciona uma vez e adiciona outra vez. Então tem pontos prós e contras, tá? Mas ele pode ser sintetizado dessa maneira também. Ó. Então, essa é a análise retrosintética possível para essa molécula aqui. Por exemplo, aqui ó, eu tenho esse álcool secundário. Se eu pegar esse álcool secundário, eu posso chegar na síntese dele através de um reagente só. Por exemplo, se eu quebrar nesta posição aqui, eu vou ter esse aldeído e eu vou ter esse reagente de Grignard. Esse reagente de Grignard vem do aleto que vem do álcool. Essa acetona, esse aldeído, vem do mesmo álcool pela oxidação e esse daqui pela substituição por bromo. Tá? Então eu tenho um reagente só. Então eu não preciso comprar mais de um reagente, mais de um álcool. Então só do propanol. Tá? E aí a proposta sintética é oxido, o aldeído, e faço reação de bromação, depois reajo com magnésio, reajo os dois, obtenho o produto. Tá? Aqui, ó. Nesse caso, eu quero sintetizar a etilfenilcetona, usando o 1-propanol e o bromobenzeno. Então, olha só, eu quero sintetizar esse composto. Então, para chegar através do propanol, eu tenho o seguinte, que eu vou quebrar nesta posição, esta é a minha molécula alvo. Então, esta primeira retrossíntese é uma interconversão de grupo funcional, que envolve o quê?
a oxidação do álcool para acetona. Na segunda etapa, a quebra nessa posição gera este reagente de Grignard, que ele é possível também, mesmo ligado diretamente ao aromático, que vem do brombenzeno. E aqui, esse aldeído vem da oxidação do propanol. Então, a partir do propanol e do brombenzeno, eu consigo sintetizar essa molécula. Tá? Então, a proposta sintética seria a seguinte: o propanol sendo oxidado para o propanaldeído, o brombenzeno, que pode vir ainda da reação de halogenação do benzeno, reagindo com magnésio, formando o reagente de Grignard, e a reação aqui entre o fenilgrignard e o aldeído, gerando um álcool que vai ser oxidado para o composto desejado, tá? Aqui eu utilizei as reações de Grignard justamente para chegar nesse intermediário que vai chegar no meu intermediário final, tá? Então, uma coisa que deve sempre levar em consideração essas reações é que elas devem ser realizadas em atmosfera inerte, ou seja, isso é muito fácil, tá? No dia a dia de um laboratório, pois eu utilizo um cilindro de nitrogênio, de argônio ou de hélio, principalmente de nitrogênio, que é mais barato. Condições anidras, nós temos condições para secar solventes e secar esses reagentes com bombas de alto vácuo. Eles não podem ser utilizados com solventes hidroxilados, ou seja, há incompatibilidade com todos esses grupos funcionais aqui. Ó. Ou seja, se eu tiver uma hidroxila na molécula ou usar um solvente que tem hidroxila, não vai funcionar. Ou qualquer outro desses outros grupos, porque ele pode ser reativo. Tá? Então, basicamente isso, gente, que eu queria mostrar para vocês. Aqui tem umas incompatibilidades, mas não vou entrar em consideração. E os reagentes de lítio, gente, eles são muito parecidos com o de. Eles são mais reativos que o de Grignard. Essas reações funcionam muito bem com o lítio, adição a aldeído e cetona. Entretanto, outras reações não funcionam muito bem. E alguns reagentes de sódio, por exemplo, com tripla ligação. Mas aqui também é muito específico, eu não vou entrar em detalhes disso. Tá? Então a aula por hoje é isso daí. Obrigado e aqui acabou a sexta aula. Obrigado.